Esse índice, ele tem o objetivo de monitoramento, né, de como que essas políticas, de como a gente pode enfrentar a vulnerabilidade da juventude negra. Então, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta analítica, né? Existe um conjunto de indicadores dentro desse índice, porque o nosso entendimento é que a gente não tem como cuidar da redução da vulnerabilidade, da redução da letalidade da juventude negra, sem olhar para os diversos indicadores e as diversas dimensões que nos levam a esse quadro, né? Nenhum problema social dessa magnitude, ele pode ser entendido apenas por uma única explicação, né? Portanto, é um fenômeno multidimensional e por isso que a gente olha para a vulnerabilidade do jovem à letalidade e não apenas para a letalidade. Agora, secretária, são muitas as demandas dessa população jovem, negra, mas por que o enfoque na vulnerabilidade e à violência? Porque a gente acredita que, primeiro, né, a gente tem o Plano Juventude Negra Viva, que envolve 18 ministérios nesse trabalho. E esses ministérios envolvidos estão justamente trabalhando essas vulnerabilidades. Não será possível reduzir a letalidade da juventude negra sem melhorar as condições de emprego, sem melhorar o acesso à permanência à educação, à cultura, à participação política, à saúde. Então, quando a gente fala de um índice de vulnerabilidade, nós não estamos olhando apenas para a letalidade. A gente olha para a mortalidade dos jovens, mas a gente olha também para o acesso à escola, emprego, à renda e também para a estrutura da desigualdade, como, por exemplo, a proporção de juventude negra que mora em casas com 5 ou mais pessoas. Isso é um indicador de vulnerabilidade, né? Se esse jovem negro já é, por exemplo, um pai de família, ou uma mãe, né? A gente sabe que não podemos entender, né, as consequências que levam à letalidade apenas pelo dado da violência racial. A gente sabe que a violência racial é um dado fundamental, mas junto a eles a gente tem que ter outros indicadores e a educação, por exemplo, é um indicador fundamental. Ter emprego e renda reduz a vulnerabilidade à violência. Certo. Ter domicílio mais estruturado também reduz a vulnerabilidade à violência. Agora, secretária, a coleta desses dados do índice de vulnerabilidade à violência deve servir para a formulação de políticas públicas que atenda a população. A senhora pode dar exemplos de políticas nesse sentido? Sim, a gente tem já acionar o governo federal, que foram fortalecidas e retomadas no governo Lula, como Bolsa Família, né? O programa Pé de Meia é um programa muito importante para isso, né? O investimento numa educação antirracista também é um instrumento importante. Uma das coisas que a gente incluiu nesse índice, que é uma novidade, né, é a questão da taxa de suicídio dos jovens no Brasil hoje, que cresceu muitíssimo. Então, a gente tem o trabalho da saúde mental, o trabalho da juventude rural, por exemplo, a gente tem a parceria com o MDA para a construção de um fortalecimento dos jovens que vivem em áreas rurais. Então, todas essas políticas, elas estão relacionadas à redução da violência. O que nós fizemos com o Plano Juventude Negra Viva foi justamente pactuar com esses ministérios que eles tenham políticas voltadas para a juventude de 15 a 29 anos, para a juventude negra, e que eles tenham também recursos, né, nesses projetos, nesses programas. Então, isso que é a importância do trabalho em parceria. A gente faz sempre reuniões bilaterais de acompanhamento, a gente tem já um monitoramento de todas as políticas que contribuem para a redução dessa letalidade. A gente fez um BI também para controlar, né, o mecanismo de controlar o avanço dessas políticas nos próximos anos, e a gente contou com a expertise do Fórum da Pública, né, que tem já muito trabalho com atos da violência junto com o IPEA. A gente se cercou de pessoas muito competentes nesse campo de criação de indicadores. Tivemos apoio do Banco Mundial, da Unesco. Então, é um projeto de uma envergadura muito grande, porque a gente acredita que, sem o bom monitoramento de todas essas políticas, a gente não vai ter como saber de que forma, né,
a redução dessa letalidade pode estar acontecendo e quais são os entraves, né? Esses dados estão publicados por estado, então a gente sabe qual é o índice de vulnerabilidade à juventude negra de cada estado no Brasil, e assim que a gente tiver acesso aos microdados do censo, nós vamos monitorar os 163 municípios com maior letalidade de jovens negros do Brasil. Perfeito. Para a gente encerrar, secretária Márcia, o Ministério da Igualdade Racial está completando 2 anos. Qual o balanço que a senhora faz aí desse período? Olha, Roberto, é muito trabalho. O balanço que eu digo é assim, é muito trabalho porque a gente pega a pauta da igualdade racial bastante destruída, né? Então a gente teve que reconstruir a política, criar um ministério também. A gente sempre teve a secretaria, né, com o status de ministério, mas a criação de um ministério envolve muito esforço também burocrático, administrativo, então tem sido um período de muitos desafios, mas eu acho que a gente está fazendo avanços importantes, né? A questão racial no Brasil, ela perpassa diversas agendas, então a construção do Ministério da Igualdade Racial significa construir políticas transversais e diálogo com todos os ministérios, né? A gente tem conseguido fazer isso através de vários programas, de vários grupos de trabalho interministeriais. Eu avalio que a gente está avançando bastante, mas que temos também muito trabalho pela frente. É isso mesmo. Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, muito obrigado pela sua entrevista. Um excelente ano novo no plano pessoal e também no campo em que a senhora atua. Muito obrigado. Muito obrigada, Beto. Um abraço. Um abraço.